Boa noite, sejam bem-vindos. A gente já vai dar início hoje à nossa live, um tema bem essencial e importante na questão da nossa cura, da nossa vida de adulto, da fluidez, da abundância, do sucesso na nossa vida em todos os aspectos, seja financeiro, emocional, relacionamentos. Então, assim, é um ponto-chave, né? Que a gente precisa olhar, um movimento básico e um movimento de base também, que a gente precisa fazer para a nossa cura. Então, a gente vai conversar sobre como romper o cordão umbilical com o papai e com a mamãe, que às vezes a gente já tem 30, 20, 40, 50 anos, 60 e ainda não conseguiu fazer esse processo 100% na alma. A gente ainda está vinculado de alguma forma. E aí pesa, né? Pesa tudo, vai travando, a gente vai adoecendo junto. Vou me apresentar também, eu sou Evelyn Dulce, sou consteladora familiar. E hoje tudo que a gente vai trazer é com base na filosofia sistêmica, na constelação, que dá essa oportunidade de a gente olhar para a fonte do problema, da nossa questão, do adoecimento na alma, das relações adoecidas, ressignificar, acolher e liberar, para que a gente possa seguir de outra forma, né? De uma forma diferente, mais harmônica. Então vamos lá, vamos ao que importa. Sejam bem-vindos, Juju, Tuane, Giovana, Helena, tem aqui Rô. Sejam bem-vindas, uns eu já conheço, quem ainda não conheço já se sinta abraçado também na alma. E a gente vai conversar com bastante carinho aqui, né, com bastante amor, porque é um assunto delicado, né, não é algo que talvez a gente ache assim, é super fácil de fazer isso. Não é, né, é uma dinâmica que demanda muito da gente, tá, de ter um pouquinho de amorosidade e carinho com os nossos processos e com a relação que a gente tem com a família de origem, que é pai e mãe. Então, toda vez que eu falar família de origem, é pai e mãe. E aí eu começo te perguntando, você já rompeu o seu cordãozinho umbilical com esse pai, com a sua mãe? Como que tá a relação com eles? Como que tá a sua vida de adulto? Tá fluindo? Tá leve? Tá pesada? Tá travada? Se você começar a falar, tá pesada, tá travada, tenho questões com dependência emocional, te digo que provavelmente você não rompeu ainda esse cordão umbilical. Tem uma criança ferida, escondidinha aí por trás disso tudo, segurando ali aquele cordão, para que algo seja visto. Então, igual a foto que eu coloquei, né, na arte da divulgação dessa live, a nossa criança, ela segura aquele cordão, nos segura no cordão umbilical, porque algo precisa ser visto e curado, tá? Então, às vezes a gente acha que foi tudo ok, maravilhoso, mas existe algo sim na nossa criança. Isso é um ponto-chave da autocura, tá? Você quer se curar? Precisa sim mexer na sua criança interior, tá? E algumas consequências, né, da gente não romper esse cordão umbilical. Uma das que mais reclamam, né, é a questão de carregar o que é do outro, né? Eu vou estar o quê? Cheia de pesos, de emaranhados, de questões que não são minhas. Enquanto eu não rompo esse laço, eu carrego vários fardos, padrões, questões a nível inconsciente, consciente, energético e espiritual também dessa família de origem. É muito difícil ficar com o que é seu, só com o que é seu. Digo que é basicamente impossível enquanto você não vai lá e corta o cordão umbilical. E cortar esse cordão umbilical não quer dizer que você, não vou olhar mais pro meu pai, pra minha mãe, não tenho pai e mãe. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, você vai adultecer. Porque quem tem cordão umbilical é a nossa criança, né?
é o feto, na verdade, né? Quando a gente nasce, a gente já corta ali fisicamente o cordão e ao longo da vida a gente vai ganhando autonomia, ano após ano, fase após fase da nossa infância, adolescência, até chegar numa fase que a gente fala, opa, sou adulto, sou 100% autônomo, agora eu sigo, eu dou conta. E é esse ponto que é importante, eu dou conta, mas eu dou conta só do que é meu. Eu não posso mais dar conta do que é dos meus pais. Muitas vezes a gente não rompe o cordão porque a gente quer ajudar aos pais. Eu quero continuar naquele núcleo com eles, grudadinho em simbiose com eles. Por quê? Porque eu quero salvá-los, porque eu quero mudá-los, porque eu quero ajudá-los em algum conflito, na sua dor. Tenho pena da sua condição, da sua doença, seja física, emocional. E aí eu fico ali, grudadinho. Nossa criança fica ali, ó, dormindo de conchinha eternamente com os nossos pais. E aí o nosso adulto quer dar conta da vida dele, mas não vai dar. E não vai dar certo mesmo, porque você só tem energia pro que é seu. Você só pode cuidar do que é seu. O que é do outro, é do outro. O seu pai e a sua mãe dão conta do jeito deles. Então é preciso sair do Salvador, olhar aquilo e deixar lá. Seguir a sua vida. E a gente volta para a criança. Quando eu estou na postura do Salvador, que quero ajudar, salvar os meus pais, quero mudá-los, eu estou na minha criança interna, ferida. Eu não estou no meu adulto consciente e responsável. Eu estou numa criança altruísta, fragilizada, que vai ficar ali. Mesmo doendo, mesmo travando a vida, se atrapalhando, se machucando, ela fica ali. E o meu adulto fica junto. Então, precisamos começar a deixar o que é do outro com o outro. Quando a gente está julgando muito os pais, a forma com que eles vivem, a gente não consegue ir adiante. Porque a gente vai querer ficar ali mudando, tentando mudá-los, salvá-los. Não tem como. Vai todo mundo afundar no mesmo barco. E às vezes o barco que a gente julga afundado para eles não é afundado. Às vezes é o melhor possível que eles conseguem fazer e para eles aquilo é bom. Talvez aquele seja o parâmetro de saudável deles, mas não o seu parâmetro de saudável. Então, assim, é um pouco complexo. O primeiro ponto é sair do julgamento, deixa com o outro o que é do outro. Eu também não consigo deixar o que é do outro com o outro se eu fico no julgamento, apontando o dedo, falando isso tá certo, isso tá errado, isso eu faria melhor, isso ele não faz tão bem. Então respira e solta. Vai soltando. E vai criando uma distância emocional. A distância emocional só é possível quando eu começo a soltar e me disponibilizar para romper esse vínculo. Sair do Salvador. Sair da pessoa que julga os pais e acaba permanecendo ali junto. Sair desse ponto onde eu tenho pena, tenho dó, onde eu acho que os pais dependem de mim. São vínculos que vão me amarrar nesse cordão, se der bobeira, eternamente. E aí você vai ter um casamento, um trabalho, mas você não consegue ter energia para isso. Por quê? Você quer dar conta da sua vida e quer dar conta de tudo que é dos pais. Não é deixar de ser grato, você pode auxiliá-los, ajudá-los, mas eles dão conta do que é deles.
Então saia dessa postura para conseguir já ir se distanciando e caminhando para a vida do seu adulto, para ter energia para cuidar da vida do seu adulto. Como que você vai ter energia para cuidar das suas coisas, para quem já tem família, do seu filho, do seu esposo, do seu trabalho, mais dos emaranhados, das dores da alma que os seus pais carregam? Porque os pais, eles não são só a figura do pai e da mãe, eles têm todo um contexto ali, emocional, espiritual, eles têm suas dores, seus traumas, não é simplesmente só um pai e só a mãe que a gente se relaciona. A gente se relaciona com tudo que eles trazem, com tudo que eles são. E se eu tô ali no meio, juntinho, agarrado, eu vou ficar envolto em meio a tudo isso que eles trazem, a tudo isso que eles são. Eu vou vivenciar junto com eles, a nível de situações, a nível espiritual, a nível emocional. E sua vida vai ficando de lado, seus projetos, seu casamento, seu filho. Por quê? O seu projeto, seu casamento, seu filho, sua vida vão sentir que você está indisponível e você não tem energia para atender a demanda sua, porque você está em outra demanda dos seus pais. E aí me perguntam, Evelyn, mas isso acontece também quando eu tô morando longe? Sim. É pior quando a gente está morando na mesma residência. Porque você tá vendo aquilo ali 24 horas. É muito difícil você não se emaranhar na dor dos pais, no que é dos pais, quando você está ali com eles 24 horas. É quase impossível. E aí você precisa sim também da distância física. Mas não é só a distância física que faz o corte desse cordão umbilical. Muitas vezes pode estar o pai aqui no Brasil, o filho lá na China, e esse filho ele vive em prol dos pais. Ou ele depende muito desses pais, tudo liga, tudo tá preocupado, tudo consulta. Fica sempre se emaranhando na questão do casamento dos pais, tomando partido. Então, isso pode acontecer. Estando morando junto, é muito pior, tá? Morando junto, te digo que 95% de chances de você se emaranhar nas questões dos seus pais e carregar o que é deles, se sobrecarregar, tá? Dessas cargas emocionais e das questões que eles carregam lá de trás da vida deles. E estando distante, isso também pode acontecer. Mas vamos dizer que é um pouquinho mais leve, você estando em outro local. Mas muitas vezes a gente está longe e ainda está vinculado nesse cordão umbilical, tá? E aqui eu tô citando algumas situações, né? Essa de se emaranhar nas questões deles, né? De tomar partido nas dores deles, né? Teve alguém que até escreveu quando eu divulguei a live, né? Vou assistir essa live, na minha casa era cabo de guerra, a minha criança ficava no cabo de guerra. E o que é isso, né? Muitas vezes a gente toma partido do casamento dos dois, né? Do pai, da mãe, ou da mãe com a relação com os próprios avós, né? Seus avós, os pais dela, com os irmãos, a gente acaba tomando lados, né? E, na verdade, não existem lados. Não devem existir lados, e sim a harmonia. Uma vez que existem lados, né, vamos dizer que existem conflitos. E é muito complicado. Imagina uma família em desequilíbrio, com um casamento em desordem, pais adoecidos, né, seja emocionalmente, seja fisicamente, pais infantilizados que ainda estão na sua criança ferida, pais cruéis,
né, narcisistas, que também são pais adoecidos, ambientes hostis, abusivos. Como que você vai ficar saudável e vai carregar só o que é seu se você vive mergulhado nisso? Seja presencialmente ou à distância, mas conectado na alma e no pensamento a todas essas situações. Me diga, sua vida vai ficar leve? Não. De forma alguma fica leve. Alguns exemplos, tá? A gente pode ter várias situações que a gente vai notar que a gente tá lá, grudadinho no cordão umbilical. Um outro exemplo, depender financeiramente. Né? Se eu dependo financeiramente, eu tenho 50 anos, eu tenho meu trabalho, mas até hoje eu não abri mão da mesada da minha mãe. Exemplos, né? Isso é uma forma ainda de estar com o cordãozinho umbilical ali. Ou mesmo não estando empregado, ficar um bom tempo dependendo financeiramente desses pais. Ah, Evelyn, mas eu preciso porque eu tô desempregada. Mas às vezes você está desempregado, sua vida não tá fluindo, por quê? Você sabota o seu sucesso para continuar vinculado aos pais, para não romper o cordão umbilical. Muitas vezes a gente busca o fracasso para não poder sair de pertinho ali, ficar grudadinho do papai e da mamãe. Eu não quero sair dali. Então eu vou sabotar meu relacionamento. Não vai dar certo. Eu vou sabotar. Vou arrumar um motivo ali, mesmo que inconsciente, vou sabotar a relação. Porque o meu lugar não é na vida do adulto, é junto com os meus pais. Meus pais precisam de mim e a minha criança ainda precisa dos meus pais. Então eu vou buscar o fracasso nas relações. Vou buscar também o fracasso no meu financeiro. Eu não vou conseguir emprego. Ou eu vou conseguir, vou ser demitida e vou voltar lá para casa dos pais. Ou vou voltar para alguma forma para a dependência desses pais. Várias maneiras. Eu posso adoecer, entrar em depressão, sabotar o meu emocional para quê? A minha saúde. Adoecer até fisicamente, para poder voltar para os pais, porque eu não quero romper esse vínculo. E eu pergunto, que vida é essa do seu adulto? É boa? É saudável? Não. Você tá feliz com isso? Não. Você tá fazendo isso? Tem um monte de gente falando aí, sim. E eu já estive nesse lugar, então assim, eu falo até com propriedade, porque eu já vivi todas essas situações. Não é à toa que é uma das coisas que eu mais constelo, né? E vem em atendimento para mim. Esses casos onde a pessoa precisa romper o cordãozinho umbilical. Só que a fonte disso, porque eu não consigo romper, muito está, em maioria está, se não total, na sua criança. Na criança ferida. Numa criança que teve algum ponto de dor, rejeição, falta de amor, de afeto, de aprovação. Alguma coisa ficou no déficit ali com esses pais, entre seus pais e a sua criança. E aí, enquanto você não curar, suprir o vazio da sua criança, ela vai continuar na frente da sua vida, tá? E ficar grudadinha nos seus pais. Ficar com esse vínculo, com esse cordão umbilical ligado, porque eu ainda preciso me nutrir de algo que a minha criança não se nutriu, ou ela acha que foi pouco. Então, na verdade, quem está nessa situação até hoje de não romper o cordão umbilical, ela está com a criança à frente da vida. O seu adulto está excluído, esquecido. O adulto perde a força.
E aí a gente perde a ação, perde a vitalidade, perde a saúde na nossa vida, a prosperidade, a abundância. Porque eu estou adoecida na alma, na minha criança, ainda vinculada aos pais. Adulto não é saudável junto dos pais. Adulto não cresce junto dos pais, seja vinculado energeticamente, emocionalmente, inconscientemente ou materialmente, seja o que for. O lugar do adulto não é saudável ao lado dos pais. Então você precisa olhar com amor para isso, para sua criança, e começar o seu processo de cura por aí, tá? E aí eu vou falar uma parte interessante, tá? Tem pessoas que querem se curar, estão extremamente adoecidas, só que ela quer se curar e não quer romper o cordão umbilical com esses pais, primeiro. Essa cura vai ser uma cura muito arrastada, talvez cheia de altos e baixos, bem turbulenta, porque o meu adulto não vai ter força enquanto eu não romper o cordão umbilical. Eu preciso do meu adulto forte para fazer a minha cura com mais facilidade. Então, se eu tô ali juntinho, nesse cordão umbilical ali, agarradinho nos pais, o meu adulto tá fraco, sem força. Quem tá com força à frente de tudo ali é a criança machucada. A criança rejeitada, sozinha, é ela. Então, o primeiro passo para sua cura, voltou. Uma cura que vai ter um resultado que você vai conseguir ver, né, de uma forma talvez até um pouco mais rápida e real, é quando você começa por romper esse cordãozinho umbilical, deixando os pais, parando de olhar para os pais, assumindo o seu adulto e dando força para o seu adulto. Imagina como que você começa o seu processo de cura e continua lá, junto das dores, dos emaranhados dos seus pais. Você continua ainda imersa em confusão emocional, mental, energética, em dor. Então você precisa ganhar o seu espaço, fortalecer o seu adulto, ter a sua distância emocional, principalmente, do máximo de emaranhados possíveis e de coisas que não são suas, para que você consiga ter energia de novo para cuidar das suas questões internas e começar a se trabalhar. E eu falo assim, a gente não fica aonde a gente adoeceu, né? Tem como a gente se curar aonde a gente adoeceu? Não. Aí tem muita gente que continua batendo o pé. Não, eu só vou sair da casa dos meus pais, eu só vou romper esse cordão umbilical quando eu estiver 100% bem. Emocionalmente, financeiramente, etc. Você só vai estar 100% bem quando você assumir o seu adulto, ir para sua vida de adulto, fazer esse corte e se cuidando. Não adianta ficar postergando, né? Arrumando motivos para ficar. O primeiro passo é esse. Sair dessa esfera dos pais, onde muitas vezes está extremamente adoecida, onde a família é adoecida, é um sistema muito adoecido, cheio de padrões adoecidos. A minha relação com os pais está adoecida. Como que eu vou me curar em meio a isso? Vivenciando isso diretamente, quase todo dia? Não dá. Tá? É como se você cura uma coisa, mas vem outra e te desestabiliza de novo. Então é um processo muito assim, agarrado. Então se você quer ter sucesso até na sua autocura, na sua cura, faz esse movimento.
despede dos pais, mas primeiro você não consegue fazer isso sem olhar o que a sua criança tem para curar. Tá? Não dá pra você pular uma coisa. Ah, eu vou embora, tô indo embora, pronto, não vou olhar pra minha criança. Tua criança faz você voltar. Você arruma um emprego lindo, maravilhoso lá não sei aonde, e aí você vai arrumar uma encrenca lá e vai ser demitido e vai voltar. Ah, mas o culpado é o outro. Não, inconscientemente você buscou o fracasso para voltar lá para os seus pais, para poder se resolver. Para sua criança continuar lá no vínculo, se nutrindo de algo que ela quer. Mas você não tá querendo olhar. Você não tá querendo assumir que sua criança ainda quer se nutrir de algo. E aí você vai ficar no papel da vítima. Também não adianta. Tá? Então assim, não é um processo fácil. Não é um processo que a gente fala, ai, dói, não dói. 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 É um dos processos mais difíceis, mas depois que a gente faz esse processo inicial, todos os outros são mais fáceis, mais fluidos, tá? De se fazerem. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Hoje eu tô toda hora puxando o cabelo que tá caindo mesmo, gente. Parece que é vício, né, de tique nervoso, mas não, tá caindo toda hora aqui. Se soubesse, eu tinha aprendido ele. Alguém tem alguma pergunta, alguma situação que passou, que passa? Ou que vê até, né, você observa os seus filhos, né? Às vezes a gente vê o nosso próprio filho, né, não consegue ir pra vida. E aí eu pergunto, né, o que pode ter acontecido com ele na infância, que ele não consegue ir pra vida? Né, que ele possa olhar para a criança dele, né, e que os pais também possam ter consciência do que ele tá ali, né, será que ele tá cumprindo o papel de alguém? Isso às vezes acontece, né, a gente quer cumprir algo para os pais, a gente faz pactos, votos, lealdades, exemplo, o pai se separou da mãe, e aí o menino ficou com essa mãe, e ele literalmente, como se ele assumisse um compromisso com a mãe. Meu pai foi embora, né? Você sofreu, você tá triste, eu sou o homem da casa, agora eu vou ficar do seu lado para sempre, mamãe. Você não vai sofrer mais, você não vai passar mais por isso. E aí a mãe, ela tá vendo o filho ali, não quer desgrudar dela, né? Não quer ir pra vida. E muitas vezes essa mãe, ela tem que entender que dinâmica é essa, que aconteceu, que o filho tá ali. Podem ser várias coisas, né? Ou você tá na sua criança ferida, com alguma dor profunda, seu filho tá tentando te salvar e de alguma forma você tá permitindo que ele faça isso, né? Fica um retroalimentando a situação do outro, né? A vítima retroalimenta, o salvador retroalimenta a vítima. E fica girando nesse ciclo e não sai nunca. Muitas vezes a própria mãe, né, ela não foi pra vida, ela não foi pra vida. Ela nunca rompeu o cordão umbilical com os pais dela. E aí, se ela não rompeu, o padrão que ela passa adiante para esse filho é o quê? Você não rompe também o cordão umbilical comigo, porque eu também não rompi com os meus pais. Na minha família é assim. Tá? As pessoas têm uma dificuldade gigante de romper esse cordão. Então você vê a mãe morando com o filho até 60 anos, o filho morando com a mãe junto com a irmã com 50 anos, porque esse é um padrão dali. Então é preciso ressignificar, né? A mãe pode fazer isso pelo filho, ressignificar, olhar para que ele possa seguir um padrão diferente. E liberar o filho também para ir para a vida. Deixa eu ver aqui, a Giovana, exatamente como ajudar o filho para a vida e ser adulto. Então, Giovana, tem outras coisas também que a gente tem que fazer, né? A gente como pais, né? Como pais, eu dou força pro meu filho quando eu empurro ele para a vida. Só que assim, empurrar para a vida muitas vezes é cortar algumas facilidades, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, mais didático.
a gente, quando nasce, a gente é dependente do seio da mãe. Depois a gente começa a aprender a comer sozinho, vai virando uma criança mais independente, dá uns 10, 11 anos, já pode ir para a escolinha sozinha. Aos 15 anos você já faz suas coisas sozinha, já não deve tanta satisfação, né? Não é tão dependente dos pais, os pais vão te soltando. Ao longo da vida, os pais já vão deixando a gente mais solto, né? A programação é o quê? Não vou precisar depender tanto desses pais ao longo da vida. Isso vai acontecendo de forma gradual, tá? Só que alguns pais, eles não vão secando a fonte, né? Igual, um dia o seio da minha mãe secou. Eu não tinha onde mamar. Ela falou assim, não vou mais te dar no seio, ok? E aí eu passei para outra fase, para as papinhas, para a comida. Então, muitas vezes os pais têm que secar a fonte. Por quê? Senão o filho vai ficar ali se alimentando de uma forma infantilizada para sempre, forever. Então, eu dou uma mesada para ele todo mês, eu dou dinheiro para ele sair com a namorada, eu coloco gasolina no carro dele, eu dou todas as roupas que ele quer. Esse filho vai ter mais dificuldade de sair. Porque muitas vezes a gente está tratando ele ainda como uma criança que depende muito da gente. Uma coisa é agradar, outra coisa é ter uma consciência que ele também pode aprender o valor das coisas e de como ele pode correr atrás do que é dele. Mas se ele tem tudo, tem de tudo e muito, ele não vai receber esse estímulo, né? A fonte não vai secando. Às vezes a fonte continua gorda, jorrando. E aí aquele filho pode se acomodar na situação, tá? É um ponto. Mas tem que ser olhada também a relação com ele, com a criança dele, né? O que ele pode estar carregando que é seu. Se existem padrões familiares onde as pessoas não vão para a vida. Então, assim, pode ter mais coisas aí no meio, tá? Realmente a gente só consegue ter a clareza quando a gente faz uma constelação individual. Eu abro o campo de qualquer da pessoa, né? E eu posso falar, olha, é isso e aquilo. E mesmo assim, constelando, depois você tem que colocar em atividade, em ação, tudo aquilo que você viu, tá? Exemplo, eu constelei lá e eu vi que eu preciso deixar os meus pais em paz e focar em mim. Parar de ficar querendo fazer tudo o tempo todo para eles. Eu preciso olhar para minha vida. E aí eu constelei e eu vi isso. Vi que eu também preciso de parar de julgar os meus pais. Eu preciso colocar isso em prática, né? Às vezes é um pouco complicado, mas a gente tem que passar pelas dificuldades, pelo que a gente acha que é difícil, complicado, e realmente efetivar na ação para as coisas se acontecerem, né? Então, assim, observa. Por que meu filho não tá indo para a vida? Será que eu ainda tô jorrando? Eu ainda tô alimentando ele como uma criança dependente? Será que eu tô ensinando a ele o que é independência? Será que eu tô dando um estímulo para ele correr atrás das coisas dele? Né? O que é meu? O que eu não curei em mim? Que ele pode estar repetindo o padrão? Será que eu tenho uma dependência emocional? E eu atrelei meu filho à dependência emocional? Isso acontece muito, tá? Às vezes os nossos pais são dependentes emocionais. E aí eles olham pro filho, falam que o filho é a vida, que o filho é tudo, que ele não vive sem o filho, que o filho é a alegria dele viver, que não existe outro motivo na vida se não for o filho, faz tudo pelo filho, a vida dele é o filho, ele não faz nada por ele, é filho, 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 filho e filho. Olha o peso em cima dessa criança. Essa criança, ela vai entender o quê? Se eu sair do lado dessa mãe, e eu sou a vida dela, a alegria dela, faz tudo por mim, ela desmorona.
ela vai ser infeliz, a vida dela vai acabar. Então, eu não posso sair daqui. Minha mãe depende de mim para ser alegre, para eu suprir alguma emoção alguma coisa, algum carinho que talvez ela não recebeu. Às vezes a gente tá pedindo pros filhos o que a gente não recebeu, inconscientemente, sem saber. E aí o filho fica ali agarradinho também. Porque ele quer que aquele pai, aquela mãe seja feliz. E ele se sente na obrigação, muitas vezes, de ser a alegria e a felicidade daquela mãe. E a vida dele fica de lado. Tá? Muitas vezes isso é conveniente para os dois. Porque às vezes pode ter um pai, uma mãe com uma criança ferida, numa dependência emocional, tá? E um filho que também tem essa dependência emocional do pai, da mãe, né? Que não tomou esse pai, não teve todo o carinho, todo o amor que ele achava que queria. E aí fica um dependente do outro ali, né? O seu filho buscando o que a criança dele não recebeu, você buscando no filho que essa criança não recebeu. E muitas vezes, se a criança dos pais não recebeu, não vai ter para dar para os filhos também vão ter o mesmo padrão de carência, de falta de algo. E aí fica ali grudadinho na simbiose e não vai para a vida. Um tá servindo ao outro. Eu tenho carência, eu também tenho, mamãe. Então, vamos ficar aqui. E fica os dois adoecidos. Além dessa questão de casamento, de separação, tá? Que precisa ser visto. Mas é isso, é abrindo uma constelação, tá? E compreendendo a fundo o que tá acontecendo ali. Somente quando a gente vai pro nosso adulto, pra vida de adulto, a gente tem força, a gente consegue dar conta das nossas questões emocionais, das nossas dores da alma. A gente vai conseguir dar conta do trabalho, de relacionamento. Somente na força do nosso adulto. Cuidando do que é nosso, ficando só com o que é nosso, deixando com os pais o casamento, o adoecimento deles, as questões mal resolvidas deles, as expectativas, as carências, deixa lá. Cura você, faz você a sua parte, cura a sua criança, as expectativas não cumpridas da sua criança, o que faltou dela, você faz a sua parte, você vai, se cura a sua criança. E vai para sua vida, tá? Os pais dão e os filhos recebem. Essa é a ordem exata. Os filhos não são devedores dos pais. Os pais se alegram na alma quando os filhos vão para a vida, sendo saudáveis, abundantes, alegres. Mas se você não vai para a vida, fica ali junto dos pais, na energia da criança, infantilizada emocionalmente, infantilizado na questão financeira, porque criança não trabalha, não ganha dinheiro, não sabe administrar dinheiro, tá? Organizar projetos, dívidas. Eu fico lá na energia da criança, infeliz, adoecido, escasso, sem relacionamento, depressivo, reclamando, vítima da vida. E seus pais também ficam tristes quando te veem nessa postura. Então, faça você a sua parte. Não tem como você fazer pelos seus pais, mudá-los, abra mão disso. Faz você a sua parte, se cura, vai caçar a sua vida, a vida do seu adulto. E vai mexer nos seus outros processos internos, depois de fazer esse primeiro passo, tá? Não adianta ficar tentando resolver vários processos internos, ainda com um cordãozinho lá umbilical grudadinho no papai e na mamãe, na força dessa criança, tá? A gente precisa de autorresponsabilidade, de tomar consciência de racionalidade, de responsabilidade, de conseguir fazer movimentos na vida, usar recursos para essas curas. Só que isso não é possível na esfera da nossa criança interior, na energia e na força dela, mesmo que inconscientemente, tá? Então, fortaleçam o adulto de vocês. Parece, nossa, a Evelyn falou isso 20 vezes, mas é algo sério, tá? Às vezes a gente não quer,
prestar atenção nisso. A gente quer fazer o processo todo de outra forma, vai ser mais difícil. A gente quer fazer o processo, mas continuar na simbiose com os pais. Não vai adiantar, você vai curar uma coisa, mas outra vai te puxar para trás. Você não vai conseguir dar a sua guinada. Ou vai ser muito difícil, o carro vai engasgando, agarrando, toda hora vai ter que alguém lá te empurrar, tá? Então assim, tem como ser mais fácil o processo, tá? E depois que a gente caça o nosso rumo, de cuidar só do que é nosso, de tomar o nosso adulto, tudo flui, gente. Flui, tá? As relações melhoram, trabalho melhora, prosperidade, abundância começa a vir. Então, como tá a sua vida? Tá pesada? Tá travada? Será que você rompeu 100% o cordão umbilical com seus pais? Será que você curou sua criança? O que você tá carregando ainda da esfera da sua família de origem, pai e mãe, que não é seu? Quando a gente tá só com o que é nosso, na força do nosso adulto, a nossa vida é leve, boa, feliz, abundante, alegre. Se não tá assim, por favor, olhe, tá? Olhe com amor, com muito carinho, tá? Por você, pela sua história que você tem com seus pais. Mas olha, tá bom? Não adianta a gente ficar buscando outros caminhos, surgindo de autocura. A gente só prolonga a dor, tá? A gente só prolonga os problemas, a reclamação, o insucesso na vida. Então, ação, 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 tá bom? Vamos agir, trazer pra gente, né, essa mudança. Não ficar esperando que o outro vai mudar, que a gente vai mudar o outro, tá? Que as coisas vão acontecer em um milagre divino, do nada. Não fique esperando o outro, tá? Faz por você. O outro, seus pais, seja quem for, se quiser no tempo deles, consegue fazer o movimento deles, se quiserem, tá? Se eles quiserem, se não, tá tudo bem. Segue o seu rumo de qualquer forma. Mesmo se o seu sistema quiser ficar na dor, na doença, na escassez, segue a sua vida. Corta. Se você não cortar, você vai ficar no mesmo padrão deles, de dor, de escassez e de doença. Tá? Se você não cortar o cordão umbilical, não ressignificar e não reprogramar, não é só sumir no mundo e falar assim, nunca mais vou falar com os meus pais. Não, é todo um processo de cura, tá? Não é algo básico assim. Mas se você não fizer esse processo com carinho, cuidado, você vai repetir os padrões que estão lá no seu sistema, que você tanto aponta o dedo, reclama, resmunga, acha feio, ruim, tá? Então é isso, faça diferente, faça por você, cuide de você, mais de você, carregue só o que é seu. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver se alguém colocou uma pergunta. Não. Mas guarde no coração todos os aprendizados, viu? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no direct, tá? Se sentir na alma que quer constelar, quer olhar a fundo a sua questão, me chama aí que a gente olha com muito carinho, viu? Que tem que ser um processo realmente carinhoso e cuidadoso. E é isso, semana que vem a gente vai ter mais live aqui. Se vocês quiserem dar opiniões ou sugestões, podem deixar nos comentários aqui debaixo do vídeo ou mandar no direct também, tá? Se vocês tiverem sugestões aí, algo que vocês estejam passando, que vocês gostariam de ouvir, né? Qual a visão da constelação familiar sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima.